Oi, pessoal! Então, essa semana a gente vai falar um pouquinho, na aula de literatura, sobre um autor chamado Joaquim Manuel de Macedo e a principal obra dele, chamada A Moreninha, certo? Então vem comigo. Vamos começar conversando um pouquinho sobre a vida, então, desse autor, Joaquim Manuel de Macedo. Essa aqui é uma imagem dele, tá? Essa imagem aqui é uma imagem real dele. Ele foi nascer, então, numa cidade de Itaboraí, tá? Uma cidadezinha pequena no interior do Rio de Janeiro, em 1820, certo? Ele sai, mais ou menos com 18 anos, ele sai do interior e vai para a cidade grande, vai para a capital, né? Que era o Rio de Janeiro na época. E lá ele estuda na Faculdade de Medicina, se formando então em 1844. Aqui é só uma imagem ilustrativa, né? Óbvio que não seria ele. Certo. Ainda no ano de 1844, ele acaba publicando, né, uma história muito legal que cativa várias pessoas, né, escrevi errado aqui. Depois a prof ajeita. Que cativa várias pessoas, principalmente mulheres da classe média, tá? A história chamava, então, A Moreninha. A Moreninha, vamos ajeitar aqui. Feito. O livro A Moreninha, então, ele surge num primeiro momento, né, em folhetim, no jornal. Então, a cada semana que aquele jornal fosse publicado, saía um trecho da história, né, um capítulo da história, e as pessoas se cativaram tanto que o Joaquim Manuel de Macedo, ele acabou percebendo que ele fez tanto sucesso como escritor que ele acaba largando, então, né, a carreira de médico, e se dedica a escrever mais livros no mesmo formato, em formato de folhetim, que era o formato vigente de maior sucesso na época, né, do Brasil. Pois bem, ele também acabou sendo professor no Colégio Pedro II, que era um colégio muito conceituado, muito famoso na época no Rio de Janeiro, tá? E como ele era amigo do imperador, Dom Pedro I, né, ele acaba sendo então professor das princesas, né, da princesa Isabel e da imperatriz Leopoldina. A imagem que eu coloquei aqui é da princesa Isabel. Então ele acaba dando aula particular também dentro da corte, né, dentro do Palácio Real. Ele também acaba sendo deputado por várias vezes. Tá? Então, resumindo, né? Se formou em medicina, foi escritor, professor no Colégio Pedro II, professor particular da Corte Real, deputado, mas no final da vida ele acaba sofrendo de problemas mentais. Tá? Eu coloquei uma imagem para ilustrar, né, de uma pessoa com uma camisa de força, mas não sei se chegou a esse ponto o caso dele, mas ele sofre de problemas mentais e falece em 1882 na cidade do Rio de Janeiro. As principais obras, tá? Ele tem várias obras, mas eu coloquei as 3 mais famosas. Então, A Moreninha, né, que foi o primeiro, escrito em 1844, e a gente tem que ressaltar aqui que esse romance é considerado por muitos estudiosos como o primeiro romance do Brasil, primeiro romance, né, brasileiro, romance urbano. O que seria o romance urbano? Aquele que se passa, né, na corte, que se passa no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que era o urbano da época, né? Esse livro, ele é considerado por muitos, então, como o primeiro romance brasileiro. Mas tem gente que diz que não foi bem assim, que ele não foi o primeiro. Eu gosto de considerar que ele foi sim o primeiro romance brasileiro, escrito por um brasileiro, inclusive, né? Porque até então, nos folhetins, o que saía? Saía livros, né? Histórias de romances que eram escritos por pessoas de outros países e eles simplesmente só faziam a tradução para o português e
publicavam nos jornais da época. E aí o Joaquim Manuel de Macedo teve a brilhante ideia de escrever uma história, né, que foi escrita por ele aqui no Brasil. Depois, a gente vai ter em 1845, então no ano seguinte já sai O Moço Loiro, tá? E é interessante até o nome, né? A Moreninha, o Moço Loiro, né? Foca bastante nessas características físicas dos personagens principais. E anos depois, em 1869, tem A Luneta Mágica, que também é um dos livros famosos dele. Esses três, mas tem vários outros, certo, gente? Próximo vídeo a gente vai falar então especificamente da história A Moreninha.